A utilização do misoprostol como método preferencial de interrupção da gestação diminuiu os casos do ponto de vista científico, de que o repouso possa fazer diferença na evolução do quadro. Da mesma forma, a abstinência sexual. Não dá para dizer que a abstinência sexual que costumeiramente nós recomendamos possa fazer diferença na evolução da gestação. Muito importante, a progesterona não está recomendada. Algo que nós observamos muito frequentemente na clínica, nos casos de ameaça de abortamento, é a prescrição de progesterona. Entretanto, não há estudos suficientes que possam mostrar e demonstrar o benefício da progesterona nos casos de ameaça de abortamento. Vamos falar sobre o abortamento iminente, inevitável em curso. Novamente, o nome diz. É um abortamento que está prestes a acontecer, ele é inevitável ou muitas vezes ele já está acontecendo. Nesse caso, existem transformações cervicais, o colo ele está permeável ao toque. Nós tocamos e observamos que o colo está pérvio. As alterações já estão se processando, daí o porquê de ser um abortamento iminente, que está para acontecer, que já está acontecendo e que de qualquer maneira vai evoluir para um abortamento. O tratamento desses casos é o esvaziamento uterino. Essa paciente frequentemente está tendo sangramento e com o esvaziamento uterino, seja por aspiração manual intrauterina, seja por curetagem, tem a intenção de acelerar esse processo. Dessa forma, diminuindo o risco de hemorragia e diminuindo o risco de infecções. O colo do útero vai fechar mais rapidamente com o término deste processo e, portanto, esses riscos serão diminuídos. Vamos falar sobre o abortamento incompleto. Abortamento incompleto, a paciente apresenta um sangramento acompanhado de dor abdominal e o colo uterino também tende a estar pérvio. Pode existir a saída de material pelo colo uterino e aí o que nós vamos ter é aquele caso em que parte do material foi expelido ou está sendo expelido, mas ainda tem conteúdo dentro do útero. Como é que eu sei? Como é que eu diagnostico? Por meio da ultrassonografia. Eu faço a ultrassonografia e eu observo que dentro do útero ainda existem restos. O diagnóstico, portanto, é pela espessura endometrial. Quando essa espessura é maior do que 30 milímetros, eu vou dizer que trata-se de um abortamento incompleto. O aborto completo, por outro lado, já houve a saída de todo o material. Eu costumo dizer que é uma ex-grávida. Por que ex-grávida? Porque ela estava grávida, o colo do útero abriu, o material foi expelido e ele voltou a fechar. Em outras palavras, a altura uterina é menor do que a esperada para aquele tempo de amenorreia e o colo está fechado. Lembre-se, ele abriu, o material foi expelido e o colo voltou a fechar. Clinicamente, houve melhora da dor e do sangramento. Ela teve um sangramento, ela teve cólica, o colo abriu, o material foi expelido. Durante esse período em que o material está sendo liberado, o sangramento tende a ser mais intenso e quando termina essa eliminação, eu tenho a diminuição do sangramento e o colo uterino fecha, cessam-se as cólicas, tá certo? Bom, a conduta é a orientação, né? E lembrar que quando eu não tenho material para análise anatomopatológica, é muito importante que eu faça beta-HCG seriado até a negativação. Eu preciso ter certeza que aquilo não se trata de uma doença trofoblástica gestacional e até em casos mais graves de um coriocarcinoma. Portanto, lembrar que é importante que se faça o controle seriado até a negativação da beta-HCG. Ultrassonograficamente, eu vejo essa imagem que o endométrio é fino, eu tenho um eco endometrial menor do que 30 milímetros. O conteúdo foi expelido, eu não tenho mais material dentro do útero. Falamos agora de um diagnóstico que é ultrassonográfico. Não é mais um diagnóstico clínico, que é o aborto retido. No aborto retido, o que eu tenho é uma gestação inviável e de mau prognóstico. Em outras palavras, ela não vai evoluir, ela já se interrompeu, em algum momento aquele material vai sair do útero, seja de uma maneira ativa, seja de uma maneira passiva. Ou seja, ou eu faço algum procedimento para eliminar aquele material, ou passivamente o colo do útero vai abrir, aquele material será eliminado.
Neste caso, a paciente está assintomática, como a gestação parou de evoluir, a altura uterina tende a ser menor do que a esperada e o colo uterino está pérvio. Claro, se ela tem sangramento, o colo está pérvio, está permeável, aquilo deixa de ser um aborto retido, passa a ser um abortamento iminente, inevitável ou em curso, conforme nós já conversamos. O diagnóstico, ele é, eu disse, ultrassonográfico. São estes critérios. Eu vou destacar os dois mais importantes, que seriam uma medida, um diâmetro interno médio do saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros sem que eu tenha embrião. Essa é a chamada gestação anembrionada, ou quando eu tenho imagem de embrião com o comprimento cabeça-nádega maior ou igual a 7 milímetros e eu não tenho batimento cardíaco. Vamos lá. Imagine uma situação onde eu tenho um saco gestacional cujo diâmetro médio é de 30 milímetros e eu não vi embrião. Ora, 30 maior que 25. Com 30 milímetros era para eu enxergar embrião. Não vi, gestação anembrionada. Outro exemplo, eu tenho uma gestação em que eu tenho embrião, o comprimento cabeça-nádega é de 11 milímetros, 11 maior do que 7. Eu deveria ver batimento cardíaco. Não vi, aquele embrião não está mais se desenvolvendo, ele morreu, portanto é um óbito embrionário, também chamado de aborto retido. Tá? Então estes são os dois critérios mais comumente encontrados para que a gente dê o diagnóstico de aborto retido. O tratamento, ele pode ser expectante, podemos esperar de 15 a 30 dias para que a natureza haja e aquele material seja eliminado nos moldes do que nós já conversamos. Ele pode ser medicamentoso, com a utilização de misoprostol para forçar a eliminação desse material, ou pode ser cirúrgico, onde eu vou fazer um esvaziamento uterino, seja por amil, seja por curetagem. Vamos começar a falar a respeito do tratamento medicamentoso com misoprostol. Se até 12 semanas de gestação, eu posso utilizar de 600 a 800 microgramas via vaginal em dose única, ou 200 microgramas de 6 em 6 horas, ou 400 microgramas de 12 em 12 horas. Eu observo por 24 horas e vejo se o material foi eliminado. Caso não tenha sido eliminado, eu posso repetir o mesmo esquema posológico em 24 horas. E aí eu vou esperar mais 24 horas, se em 2 doses não resolver, não eliminar o material, eu parto para a conduta cirúrgica, tá certo? Eu tenho que pensar nas contraindicações para o misoprostol. Algumas mulheres não podem utilizar essa droga. Quais são elas? Aquelas com alergia ao misoprostol, à prostaglandina, quando eu tenho uma suspeita de gestação ectópica, nos casos de infecção ou instabilidade hemodinâmica e uma contraindicação relativa, que são as pacientes asmáticas, tá? Bom, o tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico, geralmente eu uso o misoprostol 400 microgramas para que o colo do útero seja preparado, para que ele seja amolecido, para que muitas vezes ele abra. E a partir da utilização, vamos chamar assim, de uma indução deste início do preparo de colo, nós vamos fazer depois a aspiração manual intrauterina ou a curetagem. Então, primeiro um preparo de colo e de 4 a 6 horas após a utilização do misoprostol, eu faço o esvaziamento uterino. Como complicações, que são complicações raras, que fique bem claro, nós podemos ter o esvaziamento incompleto, algum tipo de lesão cervical, a perfuração uterina ou a hemorragia. Repito, são raras. Assim como são raras as infecções pélvicas, o quadro de sepse, a presença de sinéquias ou a lesão de órgãos adjacentes. Mas são complicações que estão descritas que nós temos que prestar atenção a elas. Por último, vamos falar sobre o abortamento infectado. Abortamento infectado é a complicação clássica do abortamento. Ela acontecia quando havia manipulação uterina. Sem nenhuma dúvida, a utilização do misoprostol como método preferencial de interrupção da gestação diminuiu os casos de abortamento infectado, mas eles podem acontecer, eles podem aparecer no pronto-socorro e nós temos que estar preparados para essas situações. O quadro clínico é um quadro frequentemente de febre e uma queda do estado geral, com alterações de frequência cardíaca, justamente por conta da infecção. Além disso, podemos ter uma dor abdominal,
Um sangramento com odor fétido, muitas vezes com fluxo vaginal purulento. Em casos mais graves, em que a infecção não foi contida, podemos haver a evolução para sepse e para a morte dessa paciente. No diagnóstico, é importante que colhemos alguns exames. Vamos coletar hemograma, coagulograma, hemocultura, podemos fazer uma radiografia de abdômen para ver se existem outras complicações, podemos indicar uma ultrassonografia de abdômen e pelve para poder observarmos se existem restos ovulares. Em algumas situações não é o mais comum, não é obrigatório em toda a situação, mas às vezes observar pela tomografia a presença de outras complicações. O tratamento do aborto infectado, basicamente o esvaziamento uterino. Nós temos que tirar aquele material necrótico, aquele material infectado que está dentro do útero. Além disso, nós temos que fazer obrigatoriamente antibiótico terapia. A primeira escolha é um esquema antibiótico de amplo espectro, pois a infecção frequentemente é causada por gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio, e esse esquema de primeira escolha, portanto, gentamicina e clindamicina. Temos a possibilidade ou a necessidade de utilizar outros antibióticos, especialmente em casos mais graves, como a penicilina ou a ampicilina, junto com o metronidazol. Nós temos que utilizar o esquema antibiótico até 48 horas após o último pico febril, desde que haja melhora do quadro clínico. Em outras palavras, não há necessidade de completar o tratamento por 7 dias, por 10 dias. Utilizamos o antibiótico 48 horas a febril com melhora do quadro clínico, podemos